Olá Maringá, boa tarde, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda à TV Evangelizar. Está começando o nosso Vozes da Cidade, o nosso encontro diário aqui na TV Evangelizar. Maringá, mais de 40 cidades em canal aberto. Isso é um privilégio, hein, Maringá? Toda a nossa região, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. É sempre muito bom receber você aqui no nosso estúdio em Maringá. Você que está pelo YouTube da TV Evangelizar, somos mais de 2.600.000 inscritos, recebendo conteúdo de qualidade. A nossa meta, 3 milhões de inscritos, hein? Siga agora, TV Evangelizar Oficial. Está aparecendo na sua tela. Muito obrigado, o senhor, a senhora que sempre nos recebe no finalzinho do dia. O Rafael Soares está junto contigo. Uma alegria ter você aqui. Hoje nós vamos conversar sobre esse resgate de memórias, como é importante. Maringá Histórica, resgatando memórias, inspirando o futuro. Miguel Fernando Pérez Silva. Seja muito bem-vindo, Miguel. Desde já, muito obrigado mais uma vez por estar com a gente. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez para falar sobre o passado, sobre memórias, sobre tradições e sobre a importância de valorizar essas histórias de nossa cidade. Com certeza. Muito obrigado. Fique à vontade para conversar com a gente. Ele que é idealizador do projeto Maringá Histórica, ex-secretário municipal de Cultura, pesquisador, documentarista, doutorando em História Política, com foco na influência da memória e da história nas sociedades. Tem muito a contribuir com a gente aqui e vai nos ajudar bastante nessas reflexões. Antes, tem o nosso momento, esse momento de paz, de espiritualidade, com o nosso querido Padre Reginaldo Manzotti. É contigo, Padre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Misericordioso Jesus, que tiveste compaixão de todos aqueles que eram apresentados e colocados para serem curados e libertados de espíritos impuros. Eu me coloco em oração e clamo a vossa misericórdia. Restaurai a vida daqueles que estão aprisionados pelo vício do alcoolismo. Diga o nome. Nosso Senhor Jesus Cristo, que vieste para libertar os cativos, libertai estas pessoas, cujos nomes lembramos, que se encontram no vício, sejam eles quais forem, mas de modo especial o do alcoolismo. Senhor, Deus de misericórdia, tire os traumas, os registros negativos, onde essa doença entrou na vida da pessoa, quer seja por herança genética, quer tenha sido por má formação. Ó Jesus, amado Jesus, pedimos para que entre na história destas pessoas, desde o momento da concepção até hoje. O teu poder é imenso. Regenere, liberte, santifica-os no teu amor. Senhor, rezamos também pelos familiares que tanto padecem, que tenham discernimento, que tenham paciência e que saibam lidar com este problema. Senhor, dai-lhes o Espírito Santo de tal forma que tais pessoas e familiares se sintam motivados e fortalecidos, sempre com a certeza de que são capazes de vencer o vício do álcool. Senhor, que sejam regenerados nos seus fracassos e que a vossa graça os fortaleça na vontade. Não permita, Senhor, que estes teus filhos e filhas sejam derrotados e humilhados pelo vício do álcool, mas que sejam recolocados na vida. Pedimos, Senhor,
a libertação dos traumas dos familiares por uma história marcada de profunda dor. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus fortaleça as famílias e as pessoas na libertação dos vícios. Abençoai a água que será tomada e as fotos de família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, libertai do alcoolismo. Obrigado, Padre Reginaldo, sempre começando a nossa sexta-feira muito bem com este momento de oração. Obrigado sempre, Padre, por abençoar as nossas famílias. O nosso entrevistado já está aqui, a nossa conversa vai começar já já, mas antes a nossa equipe de jornalismo está chamando, tem matéria, coloca no ar. O sol apareceu em Curitiba como um bom sinal, iluminando as ruas do centro que começaram a se encher de uma energia diferente. Não era um dia de pressa, mas de espera e de fé. Centenas de pessoas com rosários nas mãos e olhares esperançosos aguardavam o início de uma procissão que prometia ser mais do que uma simples marcha solene. Um encontro com a história, com a devoção e com a promessa de um milagre. A réplica exata do corpo exposto em San Giovanni Rotondo, na Itália, não é apenas uma escultura, é uma obra de arte e devoção única no mundo. A Yara se sentiu abençoada ao pedir para encostar o terço no esquife. É uma emoção porque se a gente não vai até ele, ele veio até nós. E hoje, justamente, é um dia muito especial, porque eu estou tendo algumas situações familiares e pessoais que precisam de uma orientação superior. Antônio Stregapiede, o artista por trás da obra, mergulhou em pesquisas e diálogos com missionários franciscanos, custódios do esquife original. Cada detalhe, desde a madeira da base até as luvas e as sandálias, foram estudados, o que deixou a Vanilda impressionada com a riqueza de detalhes. Perfeição de ver ele, porque a gente via ele ali no Guadalupe, na coisa. Agora ele assim eu nunca tinha visto. Maravilhoso, maravilhoso. Eu nunca tinha visto. Da paróquia Senhor Bom Jesus dos Perdões, a procissão iniciou seu percurso até o santuário Nossa Senhora de Guadalupe de Jesus das Santas Chagas. No santuário, uma multidão aguardava com o padre Reginaldo Manzotti, que presidiu a missa solene, e a voz de milhares de fiéis em todo o Brasil pela TV Evangelizar ecoou em uma só oração. Por intercessão de São Pio de Pietrelcina, dai-me esta graça. A experiência foi mais do que um evento. A imagem, com certificado de autenticidade, a partir de hoje não é apenas uma recordação, mas uma realidade que inspira e fortalece, impulsionando a devoção e a esperança em cada coração. Santo Pio, tu que estás aqui conosco. Vozes da Cidade aqui na sua TV Evangelizar. Obrigado à nossa equipe de jornalismo, trazendo sempre boas informações para a gente. O nosso entrevistado já está aqui, Miguel Fernando. E a gente quer falar, Miguel, hoje sobre o Maringá Histórica. O que inspirou a criação do Maringá Histórica e como esse projeto, a gente percebe que evoluiu demais desde a sua fundação. Novamente, boa tarde. Mais uma vez, obrigado, Rafael, pela oportunidade. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha aí pela TV e também pelo YouTube. O Maringá Histórica surgiu já tem quase 20 anos. Na época, eu estava cursando turismo e hotelaria, e uma das disciplinas era patrimônio cultural. E num determinado bimestre, o professor, historiador João Laércio Lopes Leal, ele falou sobre os pontos turísticos da cidade de Maringá e contou um pouco da história.
E aquilo de imediato me sensibilizou a buscar mais informações. Nós estamos falando aí de 2005, 2006, e eu fui buscar na internet, e obviamente na época ainda muito escasso, encontrei pouca coisa e me perguntei, poxa, se eu jovem buscando informações históricas da cidade não estou encontrando, já que eu estou sendo proativo, imagine aqueles que não buscam por essa informação. Então pensei que talvez seria adequado eu criar um blog para colocar algumas histórias e essas histórias serem mais acessíveis ao grande público. E aí, com o passar do tempo, esse blog foi sendo reconfigurado. A partir desse blog, nós passamos a produzir vídeos, fomos para o YouTube, para o Instagram, para o Facebook. E o resumo da história é que hoje nós já temos mais de 6.000 artigos históricos produzidos apenas sobre a história de Maringá. Já produzimos quase 800 documentários para o YouTube, onde a gente todos os dias se comunica em nossas redes digitais com mais de 100.000 pessoas. Então, quer dizer, falar de uma história local, que é a cidade de Maringá, chegando diariamente para 100.000 pessoas, uma cidade que tem por volta de 430.000 habitantes, então a gente está chegando ali com conteúdo histórico, informativo, cultural, educacional, significa que a cidade quer saber cada vez mais sobre o seu passado, não sabia onde encontrar e agora sabe onde encontrar. Olha aí, tá vendo, gente? Enquanto nós vamos conversando, você também vai vendo imagens de todo esse trabalho que é realizado, conferindo alguma dessas produções aqui durante a programação da TV Evangelizar. E nós estamos falando, Miguel, de uma cidade relativamente jovem, em comparação com outros municípios brasileiros. Quais foram os desafios aí em resgatar essa história dessa cidade ainda tão jovem, mas com tanta história? Maringá é uma cidade jovem, né? Agora em 2027 completará 80 anos, mas isso é um grande privilégio que nós temos, porque diferente de regiões mais consolidadas, mais antigas, a gente ainda se depara pelas ruas da cidade, em alguns espaços, com personalidades que vivenciaram o início da formação da cidade. Isso, para nós, enquanto pesquisadores, historiadores, nos possibilita estabelecer aquilo que a gente chama de diálogo com a fonte primária. Ou seja, a partir da oralidade, a gente consegue buscar diferentes prismas sobre eventos, acontecimentos, situações, e, ao mesmo tempo, essas pessoas que vivenciaram essa história nos ajudam a interpretar acontecimentos do passado. É claro que é sempre difícil você sistematizar a história, é sempre difícil você confeccionar conteúdos diários. Muita gente, às vezes, manda mensagens ou me encontra pela rua. Pô, mas e a hora que acabar as histórias? O que você vai fazer? Eu costumo dizer que dificilmente essas histórias vão acabar, porque o hoje e amanhã já é história, né? E aí tem um ponto muito importante que você perguntou dos desafios, né? A gente tem mais informações históricas das décadas iniciais da cidade. 40, década de 1950, 60. Quando vai chegando próximo do tempo presente, ao contrário do que a gente possa imaginar, vai ficando cada vez mais difícil que essa história ela tenha sido preservada. E quando a gente chega muito próximo da atualidade, é pior ainda. Porque, embora os mecanismos digitais tenham facilitado você tirar uma foto do próprio celular, ao mesmo tempo banalizou, porque da mesma maneira que você tira várias fotos, você acaba apagando com a mesma facilidade. Sim. E isso vai se perdendo. Quando a gente tinha, e eu passei por essa fase, né, aquela tradição que era quase como um ritual, você ir comprar o filme de 36 poses, 24 poses, 12 poses. Você escolhia com muito cuidado a foto que você ia tirar, porque, primeiro, você não sabia se ia queimar ou não. Sim. E segundo, aquela foto tinha que ser bem feita, você não tinha condição de escolher ali na hora, né? E isso gerava uma possibilidade, porque tinha todo um custo envolvido, de tempo, etc. Você guardava num álbum, você comprava o álbum, às vezes anotava o que aquela foto representava, e não por menos, certamente você, como eu e várias famílias, tem álbuns guardados até hoje, né?
E a mídia digital, como é que ela vai ficar, né? Vamos imaginar que, por uma eventualidade, eu vou morrer algum dia, mas que eu parta antes do esperado. As fotos que estão no meu celular, quem que vai ter acesso a essas fotos? Diferente se elas estivessem impressas em álbuns que alguém iria acessar. Então, hoje, o principal desafio é trabalhar com a história do momento, né? Quando as coisas estão acontecendo. E existem várias analogias no campo da história. Por exemplo, quando um evento acontece, há muitas décadas, você consegue fazer uma interpretação mais global daquele acontecimento, porque já amadureceram as interpretações daquela situação, seja ela qual for, né? Quando acontece e você ainda está muito próxima dessa situação, você vê muitos detalhes, mas a amplitude dela não. A analogia no campo da história é mais ou menos quando a gente está viajando numa estrada e a gente passa no cume de uma montanha e a gente vê detalhes. Vê ali a vegetação, os animais, enfim, os insetos, mas a gente não vê a totalidade daquele cume. Quando a gente se afasta, a gente perde detalhes, mas a gente consegue enxergar o todo. Então esse é o desafio da história, né? Conseguir interpretar os eventos que estão acontecendo cotidianamente de forma a preservá-los para o futuro, para a gente ampliar o entendimento desses acontecimentos. E veja, são acontecimentos mais diversos, desde uma troca do arcebispado da cidade até uma eleição municipal, tudo isso é história, né? Não é só o que aconteceu nas décadas de 1950 e 60. Por isso que é bom demais conversar com o Miguel Fernando, ele permanece aqui no estúdio da TV Evangelizar, nesse nosso especial de sexta-feira, você conferindo aqui com a gente, tem muito mais, tá bom? Coloca para mim, por gentileza, a previsão do tempo para Maringá, para algumas cidades aqui da nossa região. Você está conferindo a previsão do tempo aqui na sua televisão. Daqui a pouquinho eu estou de volta, junto com o Miguel Fernando, falando sobre Maringá Histórica, falando sobre a nossa linda cidade de Maringá e as suas lindas histórias. É rapidinho intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta, dando voz à nossa cidade de Maringá. É o Vozes da Cidade na TV Evangelizar. Vozes da Cidade de volta aqui na sua televisão, hoje com o nosso entrevistado Miguel Fernando, ele que é idealizador do projeto Maringá Histórica, conversando com a gente sobre esse projeto tão importante que você também pode ter acesso e conhecer bem mais a história da cidade de Maringá. A gente já continua essa conversa já já. Nossa equipe está chamando, tem espaço? Claro que tem, pode colocar no ar. Um cantinho especial do bairro da Boa Vista, em Recife, viveu um momento de alegria. Ao lado da Igreja das Fronteiras, foi inaugurado o novo Centro de Documentação Dom Helder Câmara, com direito a corte de fita, placa de homenagem e muita oração. Foi o arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson, quem deu a bênção à nova casa, construída especificamente para isso: guardar e organizar documentos e obra de Dom Helder Câmara, o Dom da Paz. Ter um espaço para guardar a memória de Dom Helder Câmara é fundamental para as próximas gerações também. Guardar então a sua memória nesse espaço é fundamental para que as novas gerações possam ter acesso também a essa figura tão especial. O Centro de Documentação Dom Helder Câmara foi construído graças a parcerias com instituições locais e internacionais. O espaço vai abrigar mais de 200 mil páginas de manuscritos, 18 mil imagens, além de livros, vídeos, correspondências e documentos históricos que estavam sob a guarda da Universidade Católica de Pernambuco desde 2020, quando o prédio original foi invadido e vandalizado. O novo SEDOC vai garantir a preservação desse material e o acesso das pessoas ao legado de Dom Helder, que morreu em 1999 com fama de santidade. A luta de moradia no Recife passou por Dom Helder Câmara, a luta pela defesa da democracia brasileira contra a ditadura militar passou por Dom Helder Câmara e a formação de uma escola humanista, onde, independente inclusive da crença de cada um, que a gente possa semear o bem e semear a paz. Após a cerimônia de inauguração do SEDOC, Dom Paulo Jackson presidiu missa na Igreja das Fronteiras, residência oficial de Dom Helder, durante seu governo episcopal, e onde morou até morrer. Da Arquidiocese de Olinda e Recife, Luciana Falcão para a TV Evangelizar.
Obrigado à nossa equipe de jornalismo, sempre muito competente, trazendo boas informações aqui na sua televisão. Hoje com o Miguel Fernando, falando do projeto Maringá Histórica e como é importante, né, descobrir as histórias de Maringá. Eu lembro que essa semana mesmo eu estava na Praça da Catedral, tive uma reunião com o nosso querido Padre Dirceu, né, Padre Dirceu? Padre Dirceu, que é o pároco aí da nossa catedral, e estava um jovem junto comigo, que trabalha comigo, tem 18 anos, e ele perguntou assim, essa estátua aí é do que era bispo aqui? Eu falei, sim, de Dom Jaime. Eu falei para ele, você sabia onde que ele está sepultado? Ele falou, mas onde? Eu falei, aqui, debaixo da catedral. Daí a gente desceu a cripta, ele falou, não acredito que aqui tem um túmulo aqui. As pessoas não conhecem essa história. Quando a gente fala de Dom Jaime, também tem muita história do nosso primeiro arcebispo, né, Miguel? Nossa, muitas histórias, inclusive envolvendo lendas e tal, como o fato de supostamente haver um túnel que conectaria a catedral até alguns pontos da cidade. Mas a gente percebe muito em algumas personalidades a relevância delas para o desenvolvimento socioeconômico, religioso do nosso município, da nossa cidade. Não que existam pessoas que sejam mais importantes que as outras, todas têm a sua importância dentro da sua área de relevância. Mas, sem dúvidas, você citou o Dom Jaime Luiz Coelho, se a gente pudesse ranquear, certamente ele estaria ali no topo da lista das personalidades de maior relevância para a cidade de Maringá. Não só pelo fato dele ter chegado aqui em março de 1957, proposto um projeto arrojado e que muitos achavam maluco da construção de uma catedral inspirada em um foguete espacial, esse formato de cone. Quando ele propõe um projeto, aliás, de um prédio com 124 metros de altura, Maringá não tinha edifícios com mais de 4 pavimentos. Então havia uma discrepância entre o sonho e a realidade, mas ele comprovou a possibilidade daquela execução. Mas mais do que isso, o próprio Dom Jaime deixou em vida e em vídeo em algumas oportunidades que muita gente perguntava qual que é o maior projeto que você executou na cidade, achando que ele falaria da catedral. Ele cita a catedral, obviamente, como um projeto muito significativo, porque ele enxergava nessa obra a necessidade de arregimentar os diocesanos, como ele gostava de falar, os sempre queridos diocesanos, em prol de um objetivo comum, né? E neste caso ele materializa a conquista dos céus, a conquista da fé por meio da catedral. Mas ele cita que o projeto mais importante dele foi o projeto Núcleo Social Papa João XXIII, que é um projeto importante de aluguel social, que inclusive as primeiras casas construídas próximas ali da Vila Vardelina foram construídas em madeira com a catedral de madeira, que ficava ao lado da catedral que foi edificada em concreto armado. Então, por essas e outras razões, o Dom Jaime também foi uma liderança política, foi uma liderança na área da comunicação, cria a Folha do Norte do Paraná em 1962, participa da constituição da TV Cultura como primeiro veículo de comunicação televisivo da cidade de Maringá, hoje RPC. Enfim, e por essa razão ele é destacado como uma das figuras mais relevantes de nossa cidade. Uma figura bastante intensa, né? Porque ele tinha os seus rompantes também. Sim. Era uma pessoa com um gênio bastante forte. E talvez por essa razão ele conseguiu realizar muito, né? Porque se ele não tivesse posicionamento, dificilmente iria emplacar seus projetos e suas ações. Tem muitas histórias de Dom Jaime, muitas mesmo. E, Miguel, quais fontes históricas, né? Arquivos, depoimentos orais, fotografias, etc., têm sido mais valiosos assim para o Maringá Histórica? Como que você garante aí a preservação dessas fontes? Primeiro, o nosso objetivo é sempre digitalizar os arquivos e disponibilizar ao grande público. A gente trabalha muito com o princípio daquilo que a gente chama no campo da história de museologia social, que é quando nós conseguimos fazer que os arquivos ultrapassem as fronteiras físicas de museus, casas de memória, centros de documentação
e cheguem até o grande público. Muitas das nossas publicações, a gente busca materiais que já estão digitalizados em ambientes como estes, como o Museu Bacia do Paraná, da Universidade Estadual de Maringá, a Gerência de Patrimônio Histórico da Secretaria Municipal de Cultura, enfim, muitos. A gente busca adquirir as fontes primárias, então, com bastante periodicidade, nós compramos massas falidas de produtoras antigas, espalhadas pelo Brasil, nós adquirimos revistas, jornais antigos em sebos, etc., digitalizamos e disponibilizamos para o grande público, justamente para que o Maringá Histórica seja uma grande fonte de pesquisa, mas mais do que isso, possa estimular novas pesquisas, o pensamento crítico do nosso passado. Se essas fontes não estiverem à disposição do público a um clique no desktop, no celular, isso vai ficando cada vez mais difícil. E você comentou das plataformas ou das mídias que a gente tem dedicado maior atenção, sem dúvidas, a plataforma e a mídia em vídeo. Né? Para nós, todas as fontes são fundamentais, mas em vídeo, até 10 anos atrás, era muito difícil você encontrar vídeos em boa resolução que mostrassem diferentes momentos do município de Maringá. Hoje, no Maringá Histórica, a gente já disponibilizou mais de 200 cortes em vídeos antigos da cidade de Maringá, e nós temos ainda por volta de mais uns 1.500 cortes para disponibilizar aí, com muito material de momentos inéditos da década de 1940, 50, 60, 70, até o início dos anos 2000. E sempre chega coisa nova. Né? Sempre chega novidade, a gente vai participando de redes de leilões de vídeos antigos, de materiais audiovisuais antigos, de iconografias antigas, e quando pinta Maringá, o pessoal manda para nós, a gente vai para a disputa. Às vezes a gente compra um rolo sem nem saber o que tem naquele rolo de 8mm, 16mm e tal, e por vezes digitaliza, se frustra, não é Maringá e tal. Mas, na maioria das vezes, quando a gente vê o material, aquilo impressiona e muito. E a gente tem colocado à disposição para todo mundo utilizar à vontade. Hoje as pessoas podem seguir a gente no Instagram, no Facebook, ou acessar o maringahistorica.com.br. E o mais interessante, a partir disso, Rafael, é que o que a gente percebeu que fazia aqui em Maringá era possível de fazer em qualquer outra cidade. E já há alguns anos nós criamos uma nova empresa chamada Cidades Históricas, e a gente começou a expandir esse trabalho para outras cidades. Que legal. Hoje nós estamos presentes em Londrina, com Londrina Histórica, Curitiba, Ponta Grossa, Cascavel, e no estado do Paraná a gente criou o Paraná Histórica, lançamos no começo desse ano São Paulo Histórica, já estamos em São Paulo, e agora, provavelmente até setembro, a gente começa o Rio de Janeiro Histórica. Que fantástico. A nossa meta é estar presente em 8 estados brasileiros e 33 municípios até o final do ano que vem, criando o Brasil Histórica, que hoje já mas a gente quer chegar nessa meta como a maior rede de preservação histórica das memórias das cidades no mundo. Não existe nada similar sendo feito hoje no mundo nessa perspectiva. Produção de conteúdos diários, porque nós não somos repositórios, não é só um acervo. Né? Nós buscamos interpretar aquelas imagens e aqueles conteúdos. Então a gente produz artigos diariamente sobre informações históricas, e isso acontece em todas as cidades que eu citei. Você está vendo, gente, como faz diferença, né? Ter pessoas assim como Miguel e ter empresas que se preocupam com esse resgate, que faz toda a diferença, que nos ajuda a ter sempre esta ligação com o passado. Isso é bom demais, né? A gente vai comentar mais sobre esse assunto, sobre os futuros projetos também. Você continua ligado aqui no Vozes da Cidade, na sua TV Evangelizar. Eu, Rafael Soares, todas as tardes te encontro aqui. Na sexta-feira, programa um pouquinho maior, dando mais tempo para explorarmos um pouco mais esse tema tão importante. O nosso convidado permanece no estúdio. Daqui a pouquinho a gente está de volta com Vozes da Cidade, aqui na sua TV Evangelizar. De volta, Vozes da Cidade, hoje com
o Miguel Fernando, ele que é idealizador do Maringá Histórica, e como a gente ficou sabendo nos blocos anteriores, né? Já tem outras iniciativas, já além de Maringá. Isso é bom demais. Você de Maringá, das mais de 40 cidades que nos acompanha, e você que também está pelo nosso YouTube, que tem mais de 2.600.000 inscritos, aproveita que a gente vai passar o YouTube também do Maringá Histórico para que você tenha acesso aí a todo esse conteúdo que você pode ver, mostrar para os seus filhos, os professores podem utilizar, isso é muito importante. Eu vou só trazer uma matéria, eu já retomo esse assunto. Por favor, pode colocar no ar. No meio da multidão, a Júlia Xavier, de 16 anos, passeava com os olhos vidrados na tradicional feira de profissões da PUC Curitiba. Eu acho muito interessante eventos como esse porque é um lugar muito prático, então você consegue vir e conversar com as pessoas, né? E ver também as diferentes experiências de cada um, e você também pode se identificar com elas, né? Para você fazer o curso que você deseja. E não era só a Júlia que estava indecisa, o Gustavo também. E segundo ele, as feiras ajudam bastante na escolha. Porque você está tendo uma conexão direta com o aluno, com quem está cursando. Você não consegue ter essa conexão assim, ter essa comunicação pesquisando pela internet. A feira desse ano não se limitou apenas em apresentar cursos e palestras. A grande estrela do evento foi a imersão na prática. Jovens estudantes sentiram na pele a rotina de um profissional. Os estudantes que vêm até aqui, eles se inscrevem nessas oficinas e eles exercitam como seria lá na engenharia química, lá na engenharia mecânica, lá no direito, como seria aprender essa profissão e se desenvolver. No curso de Direito, um júri simulado agitava o ambiente. O juiz, ele se senta aqui ao meio, à sua direita o Ministério Público e à sua esquerda os serventuários da Justiça. No curso de jogos, os visitantes tiveram a oportunidade de conhecer e jogar os jogos criados pelos alunos veteranos. No de Medicina, viram na prática como se identifica sangue em um pedaço de pano por meio de misturas. A Larisa veio com o pai na feira e já está decidida qual carreira vai seguir. Eu com certeza vou fazer medicina. Por quê? Porque eu gosto de cuidar das pessoas, eu adoro ter esse contato humano. Para o pai, o apoio da família na hora da escolha do futuro dos filhos é muito importante. Nós que já passamos por esse processo de escolha, a gente sabe quanto é importante ter o apoio da família, estar junto nesse momento de decisão, nesse momento certamente causa um pouco de estresse, um pouco de questões emocionais, a gente está junto sim, além de tudo é um privilégio. E no meio de tantas opções, a feira não é apenas um guia, mas um espelho que reflete as expectativas e os desafios de uma geração que está ganhando o mundo. É uma escolha muito grave na nossa vida. A gente quer ser feliz, a gente quer ter sucesso na nossa carreira. E esse ano, o ano do terceiro ano, o ano de fazer essa escolha, é um ano de muita pressão emocional. Então, se a gente conseguir, por meio do Planeta PUC, aliviar um pouquinho essa pressão, deixar com que os pais venham, os pais conversem com o professor, com o coordenador, amadureçam essa ideia, é um pouco da nossa ajuda para esse momento ser mais leve e mais feliz para eles. Dom Frei Severino Clasen, toda sexta-feira, Dom Severino participa com a gente com a sua reflexão dominical. Olá, Dom Severino, boa tarde. A consciência madura. Nesse domingo, concluímos o mês da Bíblia. Hoje celebramos com alegria a palavra que nos salva e nos motiva para viver em harmonia. Escutar palavras divinas nos encantam e procedemos com consciência esclarecida no dia a dia. Antes de ser escrita, a Sagrada Escritura foi vivida na comunidade primitiva. O bom direcionamento da palavra inspirada formou a consciência equilibrada nos primeiros cristãos que deram profundidade na prática das boas obras ensinadas e reveladas por Jesus Cristo. No Antigo Testamento, Deus se manifestou aos profetas que pronunciaram palavras de conversão para uma vida correta, justa. O profeta denuncia os maus tratos e abusos dos prepotentes que ignoram o sofrimento humano.
A falta de consciência dos ricos prepotentes era rejeitada aos olhos do Senhor. Assim diz o Senhor Todo-Poderoso: ai dos que vivem despreocupados em Sião, os que se sentem seguros nas alturas de Samaria, lá em Amós, capítulo 6, versículo 1 a 3. O profeta repreende as elites que desprezavam a situação do povo que estava por ser tomado em exílio, ignorando as ameaças e sofrimentos dos pobres. Todo avarento terá o seu dia de condenação. Antes de defender uma religião, é necessário fortalecer a consciência que direciona a vida para boas práticas e para a educação da inclusão, pois todos somos filhos do mesmo Deus e somos irmãos. Ao negar a irmandade entre nós, humanos, construamos a nossa própria ruína. Paulo, pregador da essência da Boa Nova, sinais do reino dos céus, alerta aos fiéis, particularmente a Timóteo: tu, que és um homem de Deus, foge das coisas perversas, procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão. Está lá 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11. Quando a justiça se impuser, a ruína será devastadora para quem pratica a injustiça e despreza os pobres, os sofredores, os humildes neste mundo. A rapidez do mundo digital não substitui o respeito pela dignidade humana. Para estes, a condenação será implacável. Hoje, dia da Bíblia, nos é oferecido uma grande oportunidade para meditar, fazer uma autocrítica sobre a postura de vida, mensurar a capacidade humana e espiritual que rege o modo de ser e de viver na família e na sociedade. A verdadeira espiritualidade perante a boa conduta que salva para toda a eternidade. Para quem está habituado a viver sem a prática da justiça e da verdade, toda mentira é bem sustentada enquanto a casa não cair, pois a morte será cruel para quem despreza os semelhantes. Nem milagres salvarão quem é portador de injustiças e desprezo pelos que sofrem e são humilhados neste mundo. A narrativa do Evangelho de São Lucas sobre o rico e o pobre Lázaro, Lucas capítulo 16, 19 e 31, é o alerta que Jesus faz a todas as pessoas que desejam viver com liberdade e alcançar o reino dos céus. Não há privilegiados, todas as pessoas estão no mesmo barco, ricos e pobres. Quem tem postura de acolhimento, quem tem um olhar de misericórdia, esse se salva. Quem vive repudiando pobres, eliminando os mendigos, estrangeiros, esses terão um julgamento inviolável no juízo final. Se não escutam a Moisés, nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. O desfecho final é um encaminhamento terrível para quem vive na opulência, ignorando os que batem à porta e pedem um pedaço de pão. A solução vai além de um copo de água e um pedaço de pão. A solução vem no olhar, nos olhos, ver a miséria humana, se compadecer da fragilidade, sentir compaixão, tomar consciência da humanidade ferida, oferecer cura, integração, salvação. Que a nossa prática religiosa parta do princípio da consciência madura, imitando nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor vos abençoe, vos proteja, vos conduza, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E considerando aí o seu doutorado
em história política. Como que você analisa a influência de decisões políticas no desenvolvimento histórico de Maringá? Isso aparece também no Maringá Histórica? Aparece. É muito difícil a gente falar da formação de uma cidade sem destacar a relevância da política, dos partidos e das lideranças que integram movimentos políticos, né? O objeto de pesquisa do meu doutorado, eu continuo a partir do mestrado, que é analisar a primeira grande crise que se dá no município de Maringá recém-instalado. De maneira bastante resumida, Maringá é emancipada por meio de uma lei no final de 1951. É uma lei que não emancipa só Maringá, mas vários distritos do estado do Paraná. Maringá participa do processo. E assim que um distrito é emancipado, para instalar o município, você precisa fazer uma eleição para eleger os primeiros prefeito e vereadores. Bem, isso acontece, tem uma disputa gigantesca. E quando o primeiro prefeito assume, Inocente Villanova Júnior, o seu segundo ato, o que seria já esperado, é constituir o Código Tributário do município de Maringá, o que hoje a gente conhece como ISSQN, Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, e o IPTU, né, que é o Imposto Territorial Urbano, para que ele possa arrecadar recursos para os cofres públicos e continuar projetos, ações, implementar obras e benfeitorias. Mas ocorre que, primeiro, o prefeito eleito ele era de esquerda. A cidade já estava razoavelmente organizada por meio do empresariado. E a principal liderança da cidade até aquele momento era a Companhia Melhoramentos Norte do Paraná, empresa que implementa um projeto imobiliário em uma boa parte do norte e noroeste do Paraná. Quando o prefeito coloca o Código Tributário, o empresariado entende que aquele Código Tributário está muito mais caro. O prefeito teria pesado a mão, pesado a caneta, em relação ao que eles vinham pagando, por exemplo, quando Maringá era distrito de de Mandaguari, também mais caro em relação a Londrina e outros municípios. Naquela conjuntura é fundada a Associação Comercial de Maringá, que hoje leva a sigla ASSIM. E a Associação Comercial movimenta uma frente para bater, enfrentar o prefeito. E aquilo gera uma confusão gigantesca, ao ponto do prefeito chegar às vias de fato com alguns vereadores, a associação comercial fazer movimentos de boicote de impostos, o prefeito ser cassado pela Câmara Municipal. O rolo é bem grande. Então, eu analiso como que aquela primeira gestão pública no município de Maringá, que se dá de 1952 até 1956, ela ajuda a formar uma característica que hoje a gente encontra naquilo que há alguns anos, há pouco mais de 20 anos, começou a se chamar como sociedade civil organizada. Sim. A liderança de instituições participando de decisões do futuro da cidade de Maringá. E ali está a gênese, né? Esse grande conflito tem interesses particulares, tem interesses partidários, tem interesses econômicos, mas ajuda a entender um pouco daquilo que nós conhecemos hoje como uma Maringá participativa, que envolve instituições... Reflete bastante nos dias totalmente. de hoje, né? Então, esse é o meu objeto de pesquisa e tem tudo a ver com Maringá Histórica, porque a gente vai publicando conteúdos que se relacionam a essas temáticas diariamente. Para quem quer conhecer um pouco mais da história de Maringá, que quer entrar no Maringá Histórica, passa para a gente as redes sociais, como que a gente faz para encontrar? Por onde a gente deve começar lá? Quando a gente... O que você aconselha? Porque tem muito conteúdo. Tem muito conteúdo. Eu penso que assim, o caminho mais objetivo é o Instagram, que ali é uma porta de entrada. Então pode entrar lá no Instagram, Maringá Histórica, ou digitar Maringá Histórica no Google, vai aparecer tudo. Site maringahistórica.com.br, Facebook, YouTube, Instagram. Mas para quem quer pesquisar um pouco mais sobre o passado da cidade, aí acessa o site maringahistórica.com.br. Dá para navegar nos conteúdos que lá estão publicados, ou se quiser fazer uma pesquisa, tem uma lupinha ali, é só digitar a palavra-chave, certamente vai trazer
aquilo que você está pesquisando, a não ser que for algo muito específico, mas vai trazer. Por exemplo, Dom Jaime, que a gente falou aqui, se você digitar lá Dom Jaime Luiz Coelho na pesquisa, certamente um conjunto de mais de 100 publicações vão aparecer com fotos, vídeos, textos, documentos, e aí é só você se divertir conhecendo sobre o passado. Tem uma coisa que eu gosto, que eu recebo através do WhatsApp. Também. Você me manda exclusivamente aqui. Isso. O último que eu recebi foi Lambaris versus Tubarões, o 4º prefeito de Maringá. Exatamente. Quem quiser participar da lista de transmissão também, quando entrar lá no site, tem um íconezinho do WhatsApp ou do Telegram, clicou lá, você já está na lista de transmissão e passa a receber semanalmente todos os documentários que nós produzimos. Especificamente esse último aí conta a história do 4º prefeito de Maringá, Luiz Moreira de Carvalho. Prefeito muito importante. Lambaris versus Tubarões, porque tem um debate que aconteceu durante a campanha de 1964, que uma grande força política que disputava contra o grupo do Luiz Moreira de Carvalho disse que não queria conversar com o Luiz Moreira de Carvalho, porque ele era um mero lambari. Ele queria falar com quem apoiava a campanha dele, que era o poderoso prefeito, promotor público, João Paulino, que ele era o tubarão. E aí ficou essa disputa entre tubarões e lambaris, e o Luiz Moreira de Carvalho absorveu isso para a campanha dele e conseguiu vencer com a força popular. A gente aprende muito. Teve uma, que acho que foi esses dias também, é como surgiu os pedalinhos no Parque do Ingá. Eu falei, meu Deus do céu, eu não sabia disso. Como é bacana, né? Quanto mais... são coisas que às vezes a gente está lá, tá andando no Parque do Ingá, tá lá, você vê os pedalinhos, mas você não para perceber como que surgiu os pedalinhos aqui no Parque do Ingá. Achei muito interessante também. Pois é, já desde 1978. Então, é o lema que a gente traz há quase 2 décadas, a história em tudo que vemos. Minha gente, este é o Miguel Fernando Pérez Silva, idealizador do projeto Maringá Histórica. Miguel, parabéns. Você é mais do que necessário aqui na nossa cidade, trazendo tanto conhecimento, tanta história. Que Deus te dê bastante saúde para continuar esses inúmeros projetos. Amém, muito obrigado. É sempre um prazer estar aqui com vocês, podendo falar sobre a história de Maringá, essa história que é viva, que acontece todos os dias e que a gente vai continuar, sem dúvidas, para cada um de vocês. Está aparecendo aí na sua tela para você entrar Maringá Histórica e conhecer um pouco mais desse fantástico trabalho. Siga através das redes sociais. Também o nosso programa já está no YouTube para você compartilhar. Um grande abraço, fiquem todos com Deus. Bom final de semana. Segunda-feira a gente se encontra aqui no Vozes da Cidade, na TV Evangelizar. Um abraço. Tchau, tchau.